Oi, Carla, tudo Tudo bom? bom? Ai, que bom tu tá aqui. Estou muito feliz de estar aqui também. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre Ah, meu trabalho. Coisa eu boa. que agradeço. Só tô aguardando dar umas às 6h30 mesmo pra gente Tá? começar em ponto, porque como eu marquei, pra gente ter certeza que vai estar todo mundo aqui, tá? Tá bom. Aí eu vou começar te apresentando, mas eu queria que você fizesse uma apresentação mais rebuscada, até porque eu não sei pronunciar o nome da premiação. Já tentei, não Women consegui. Leaders in AI. Mulheres, Tá vendo? mulheres pioneiras em inteligência artificial, traduzindo Nossa, de um jeito mais arrasou. simples. Obrigada. E aí é Mais uma 2 minutinhos premiação a bem gente. legal e bem relevante. A gente foi a única da área jurídica no mundo todo, ao lado de empresas gigantescas, é a única startup também. Então foi bem Eu vi, relevante. É muito, muito realmente, legal. olha, realmente foi uma escolha a dedo da minha parte. Eu tava acompanhando no Instagram, ou no LinkedIn, quando eu vi, eu fiquei surpresa. E quando eu descobri que você é daqui, de Recife, eu fiquei, meu Deus, o mundo chegou aqui. Fiquei muito feliz, mas impressionada por tudo que representa para mim, porque eu, como mulher, que estou em Recife, estou tentando fazer tecnologia e direito se unirem, é uma representatividade, sabe, que chega, aquece o Ah, coração. que bom. Poxa, é muito bom impactar positivamente as pessoas, principalmente as mulheres. É engraçado isso. Para mim não foi muito assim, mas a maioria das mulheres reportam que sofrem muito preconceito em relação à tecnologia, que tem uma dificuldade maior, né, de acessos. Eu, como sou uma pessoa muito que peço oportunidade para entrar nos lugares, eu entro, sabe? É do meu perfil, né? Então eu nunca senti isso. E se aconteceu, de verdade, eu devo ter dado uma resposta engraçada e sair da história de boas, assim, A tipo, volta não por é cima comigo. e acabou. É aquela coisa assim, não é comigo, não deve ser comigo, né? Eu sou muito assim nesse aspecto. Então, mas eu sei que a maioria das mulheres tem essa dificuldade, né? Tem esse, às vezes até essa falta de identificação mesmo, né? E a falta talvez em alguém que, poxa, a pessoa está conseguindo, que legal, eu posso conseguir também. Então, se eu puder impactar outras pessoas, mulheres, homens, enfim, para que as pessoas realizem seus sonhos, realizem as suas lideranças, sejam mais protagonistas, poxa, que legal poder criar esse tipo de impacto, entendeu? Então, Ah, pode ter certeza que comigo foi, viu? que bom, que Eu legal. tava, eu tava procurando um direcionamento, porque eu caí de paraquedas, comecei a estudar para ser compliance digital, e aí eu vi que o mundo digital era muito maior que apenas o direito em si. E foi quando eu vi, e foi justamente, foi muito casado, sabe? Eu digo que foi o momento certo. Que eu vi a tua premiação, eu falei, caramba, o mundo jurídico está muito avançado e está bem perto. E aí foi quando eu comecei a procurar realmente. E hoje eu estou tentando não, estou progredindo para ser cientista de dados. Meu objetivo é ser Que cientista de massa. dados Massa. e Tem trabalhar várias com isso coisas, mesmo. tem muita coisa disponível, muita coisa legal. É, e todo mundo me pergunta qual foi o livro que eu li. Gente, eu não li livro de inteligência artificial. Eu não li livro de ciência de dados. O que eu faço, eu aprendi a fazer fazendo, tá? E eu falo isso porque todo mundo fica depois me mandando vários directs pedindo qual é o livro. Eu não li isso. Se tivesse no livro, alguém já tinha ido lá mais capitalizado do que eu e tinha feito. Então, não, partiu realmente de uma criação. Então, e talvez tenha muito valor por isso. É, então, mas tem muito conteúdo bem bacana na internet disponível sobre dados. Obviamente, se você escolher estudar ciência de dados, aí sim você vai ter que fazer uma especialização, né? Porque tem várias questões que envolvem a parte de ciência de dados, que é estatística, uma matemática mais aprofundada, e você vai estudar vários vieses, né, para conseguir isso. E de repente, se você vai para uma área mais tecnológica, de repente até aprender a programar em Python, porque é uma linguagem que ela é muito receptiva
a essa questão de dados. Eu conheço algumas pessoas que programam em Python e conseguem fazer esse trabalho melhor de dados, né? Então, Eu tô mas tem a eu tô escola aqui, tem tentando o pessoal caminhar. do César, o César School, que tem umas coisas bem legais lá, para quem não é, Isso, né, programador, para quem não é engenheiro. E eu acho que pode ser um bom dá. começo, né? Então, veja, eu sou muito adepta. Eita, tem aqui algum comentário. Eu sou muito É. adepta tipo, vai fazendo e vai aprendendo, sabe? Eu sou muito autodidata. E eu acho Uhum, que é muito importante as pessoas tomarem para si essa questão do protagonismo no aprendizado, tá? uhum, Estava conversando com a Universidade de São Paulo, não a USP, uma outra universidade, que a gente, normalmente, brasileiro de maneira geral, né? Meu cabelo tá atrás. A gente tende porque eu me preocupo também com essas coisas. A gente tende a terceirizar a responsabilidade do aprendizado para as estruturas. E tem um equívoco gigantesco nisso quando a gente cria um paralelo com universidades internacionais, né? Você vai, por exemplo, numa universidade prestigiada como Harvard, Yale, Cambridge, Oxford. Cada 3 alunos tem um tutor. E esse tutor, o trabalho dele é ficar buscando os insights, é quase um coach, né? Buscando os insights daqueles alunos e direcionando eles para eles buscarem o conhecimento. Não é o tutor que vai ficar, então, querido, vamos aprender. Não é assim, né? Então, é importante que isso comece a acontecer aqui no Brasil, que as estruturas acadêmicas comecem a entender que o melhor meio de ensinar é fazendo a pessoa aprender. E aprender é algo de autorresponsabilidade, não é responsabilidade de uma instituição, sabe? Então, A eu acho pessoa que tem que buscar aprender. buscar, estudar, buscar entender. E assim, a partir de áreas que ela veja afinidade. Eu também não sou muito adepta da ideia, vamos estudar tudo que aparece pela frente, se aprofundar, porque não dá tempo, né? E olha que eu sou uma pessoa que eu costumo ler muita coisa que aparece na minha frente, mas se você for parar para todas as possibilidades, isso é inesgotável. Nem Bill Gates faz isso. E olha que ele É, estuda muito. Mas você ele precisa bastante. ser seletivo, porque senão você não evolui, né? Então, não, gosto Show de de bola. dados. Estuda ciência de dados, vai verticalizar, vai aprender, vai ver estatística, lei de grandes números, vai começar a estudar essas coisas. E vai ter um momento que isso vai fazer muito sentido para você ou vai te catapultar para uma outra coisa, né? Comigo foi assim. Uhum. Quando eu escolhi ser advogada, eu tinha 17 anos e eu queria ser advogada. E fui advogada durante 20 anos, fase lá na frente do trabalho, né? Só que esse caminho me gerou alguns aprendizados, né, na área de gestão, na área de... Porque eu tive algumas oportunidades. Na verdade, eu tive e eu criei outras oportunidades, que eu sou muito de ir atrás do que eu acredito. E depois eu também ouvi muito, né? Quando a minha família é de empresário, tá? Então, eu nasci dentro de um viés de gestão. Então, quando eu tive um desafio do cliente para resolver um problema, eu fui escutar quem conhecia. Que, graças a Deus, eram meus irmãos, estavam muito perto, podia perguntar, né? E depois eu me descobri que toda vez que a gente pede ajuda a alguém, toda vez que a gente diz, eu não sei, você sabe, você pode compartilhar. Todo mundo quer compartilhar. A gente vive numa Todo mundo quer sociedade, ensinar, né? todo mundo quer compartilhar. Todo mundo, quando você vê que você tem um genuíno interesse, todo mundo vai querer te ajudar, né? E, naturalmente, também com o tempo, você vai querer ajudar outras pessoas a propagar mais conhecimento. Isso é um círculo virtuoso, né? E o conhecimento, ele proporciona isso. O que é difícil, né, é que as pessoas, às vezes, elas não sabem o que elas não sabem. E é um problemaço, né? Porque eu digo sempre, inclusive nos meus times, no mínimo, na vida, você tem que saber onde você está. De conhecimento, de vida, de tudo. Porque se você não sabe onde você está, dificilmente você vai para algum lugar. Você não sabe nem para onde ir. Você não Isso. sabe nem onde tá lá É perdido. bastante complicado você se posicionar. Eu terminei a faculdade recentemente e tava meio perdida. E aí eu falei assim, vou já pro AB, vou me dedicar para passar, terminar. E aí veio a pandemia, a AB parou as provas, e aí eu fiquei, e agora, né?
como é que eu vou fazer, para onde eu vou, e eu preciso dar um rumo na minha vida. E aí eu aprendi sobre o empreendedorismo jurídico, aprendi sobre as startups jurídicas, e dentro desse meio eu comecei a caminhar para a questão de ciência de dados, programação Python. E aí estou estudando nesse viés, mas aí foi uma coisa que me encantou, sabe? Porque eu achava a programação algo muito distante, e aí eu vi que realmente era algo que era palpável. E ainda era aplicável ao que eu estudei, porque minha maior dor foi pensar, eu vou passar, os 5 anos que eu passei na faculdade eu não vou usar. E não, eu tenho como usar os 5 anos que eu aprendi, usar todo o conhecimento que eu aprendi para usar de uma forma disruptiva e de inovação. Teve um comentário, deixa eu só ler, foi a Vero. Ela falou: a prática associada à busca de conhecimento forma os melhores profissionais do mercado. E é verdade, você está certíssima. E assim, não tem nenhuma situação. Eu desconheço, tá? Eu sou uma pessoa, eu tenho 42 anos, sou vivida, tá? Eu desconheço alguém que perdeu por saber. Alguém que perdeu o conhecimento que tinha. É a única coisa que você não tem jeito de perder na vida. A não ser que você, sei lá, tem uma amnésia e ainda assim vai ter alguma coisa que você vai lembrar. Eu acho que as pessoas, principalmente... Eu lembro quando eu saí da faculdade, né? Eu lembro a minha angústia de, poxa, eu preciso imprimir uma velocidade. Eu lembro disso, porque era angustiante para mim, tá? Eu sempre fui muito acelerada e muito ansiosa, muito agitada. E eu também lembro ter essa sensação, porque, por exemplo, eu saí da faculdade, para você ter uma noção do nível de ansiedade. A semana que eu estava colando o grau, eu estava iniciando minha pós-graduação, minha primeira pós. Foi nesse nível, né? No final eu vi que, poxa, eu podia ter esperado mais, eu teria até aproveitado mais se eu tivesse esperado um pouco mais. Então, eu acho que aqui, e de novo, eu acho que isso é uma questão acadêmica do Brasil. A gente, às vezes, é ensinado a pensar que fora do ambiente estruturado da academia, nada existe. E isso é uma grande mentira. Na verdade, fora do ambiente estruturado, quase tudo existe. Existe tudo. Né? E basta a gente querer direcionar a nossa busca. Né? Até porque você está dizendo, poxa, eu não vou ter como aplicar meu conhecimento. Vai, no mínimo, alguém da sua família vai lhe pedir para você resolver algum problema jurídico. Fique tranquila. O pessoal vai querer, o primo do primo, o porteiro do prédio, todo mundo quer. Sabe que você é advogada, ou que, pronto, ele sabe que é estudante de direito, então é que vai para cima mesmo. Entendeu? Então, fique tranquila. Você vai ter muitas oportunidades para fazer isso. Agora, o ponto é, esse questionamento, que é muito importante em todos os momentos e períodos da tua carreira, e ele vai acontecer com recorrência, tá? Eu acho que a cada 5 anos todo mundo se refaz essa pergunta: para onde eu tô indo? Para onde eu quero ir? Mas talvez bom, o mais né? importante do que você saber para onde você vai. Mas talvez o mais importante de você saber para onde você vai é saber onde você tá. Esse é o primeiro ponto, né? Algo, não existe pra gente. Eu, quando tive contato com metodologias ágeis, eu liguei pra uma amiga minha da Apple, e aí quando eu vejo a ignorância, sério, faz você passar vergonha. Depois é que você sabe o tamanho da vergonha que passou, né? E aí eu falando com ela sobre metodologias ágeis, se ela conhecia, gente, a Apple funciona com metodologia ágil, desde sempre, desde que existe. E ela disse, não, eu conheço, sou licenciada. E depois de um tempo, né, quando você começa a aplicar aquilo, que faz muito sentido, você vai, poxa, que vergonha que eu passei, né? Nossa, ainda bem que foi com uma amiga muito próxima, porque, poxa, né? Mas é isso, a gente às vezes tem que entender que tudo que a gente sabe não é tudo que existe de conhecimento, né? E aí é muito importante a gente ter essa disponibilidade de aprender. E aí, quando eu digo, quando a gente sabe o tanto que a gente é ignorante e a gente parte em busca de conhecimento, a gente vai encontrar muitas pessoas que vão estar abertas para ensinar. Porque quando a gente tem a confiança de saber que a gente não sabe de tudo, de saber o que a gente sabe, a gente também se abre para ouvir. Né? E hoje em dia é muito raro pessoas ouvindo, né? Para como pode aplicar, como pode saber mais daquele assunto e do assunto que interessa. A gente vive na era da informação, onde nunca se viu tanta gente ignorante. É porque de quem não procura informação. É porque é demais. É informação demais. E as pessoas, não, tá disponível, vou olhar quando eu quiser. Tá disponível. Era igual quiser. Estava disponível a família, todo mundo. Ninguém ia lá visitar os velhinhos. Se não puder mais, todo mundo quer visitar os velhinhos, entendeu? Todo mundo quer ir atrás. A gente vive numa sociedade que não tem escassez. A pandemia mostrou que sim, uma escassez pode acontecer.
E a expectativa... Pronto, nunca se produziu tanto conteúdo quanto agora, né? Inclusive, É verdade. nos horários e dias, ninguém consegue produzir mais coisa nenhuma porque é derrubado, né? Então, assim, existe conhecimento disponível. Às vezes, o que falta é gente querendo acessar o conhecimento. Aquele conhecimento, verdade. Carla, eu queria que tu apresentasse um pouquinho a COI, falasse um pouquinho quem é você e dissesse como a COI surgiu em meio ao direito para trazer uma solução que otimiza tanto o tempo das pessoas. Por favor, Carla. Então, eu sou Carla, sou CEO do COI. O COI é uma empresa de tecnologia, de inteligência jurídica, que usa um RP criado por nós. E esse RP ele teve alguns desafios para existir, tá? O COI nasceu de um caso prático dentro do escritório de advocacia da Raimundo Capella, lá em 2014. Eu fui provocada por um cliente de massificados, que era cliente do escritório, na véspera do carnaval, sexta-feira, véspera do carnaval. E aí me ligaram dizendo, olha, a forma de remunerar vai mudar. E você que ganhava mensalmente por pasta, você vai passar a receber quando a pasta abrir e quando ela encerrar. E a distribuição de novas pastas está condicionada aos encerramentos que você fizer. Quer? Porque se você não quiser, tem outras pessoas que querem. Isso, lógico, eu ia até ligar na segunda de carnaval, né? Para oferecer uma coisa maravilhosa dessa. Não, quem não quer? E aí eu desliguei a ligação com um misto de preocupação e curiosidade, de dizer, poxa, se isso chegou para mim, eu consigo, né? Preocupação porque, pô, eu tenho despesas fixas no escritório, como é que eu vou conseguir gerar esses resultados? E aí, conversando com meus irmãos, num almoço de família, meu irmão, na época, estava numa empresa de engenharia, que trabalhava com projetos. Era muito parecido, porque era uma prestação de serviço. E aí ele falou de metodologias ágeis. Eu nunca tinha ouvido falar. E aí, saí do almoço, fui ler. Tem muita coisa disponível sobre metodologias ágeis. Esses livros eu li, sim. Quem quiser depois, indicação de livros de metodologias ágeis, esses eu li. E aí comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar, e o primeiro contato que eu tive com metodologias ágeis, eu tinha muita afinidade com o meu DNA, que era voltado para o cliente. Na metodologia ágil, o cliente sempre é o centro de tudo. É o motivo e a consequência de tudo acontecer. E todos os meus serviços na área jurídica ou em outras áreas que eu trabalhei, sempre foram focados na experiência do cliente. Então, aquilo fez muito sentido para mim. E eu comecei a aplicar metodologias ágeis lá em 2014. Hoje em dia as pessoas falam, sabem do que se trata, mas em 2014 ninguém sabia. E a Raimundo Capella, ninguém sabia. Tô começando a falar isso agora, né? As pessoas começando a saber. E lá a Raimundo Capella, em 2014, já estava aplicando metodologias ágeis. Então a gente foi talvez o primeiro escritório do mundo a fazer isso, né? E aí começou a dar muito certo. O ponto é que quando você aplica uma metodologia de gestão, você precisa de dados muito eficientes. E na época eu era atendida por um sistema que, além de me atender muito mal, em termos de prestação de serviço, ele não me dava dados. E aí eu disse, bom, eu vou procurar um sistema no mercado que faça o que eu preciso. E para mim não fazia sentido nenhum você pagar um sistema e você ainda ter que ir na justiça buscar as informações. Eu nunca entendi isso. Para mim nunca fez sentido. E aí eu fui procurar, porque eu, no primeiro momento, eu disse, lógico que alguém já pensou isso que eu tô pensando, gente. Porque é tão óbvio, que claro que alguém já pensou isso, já fez. Né? Vou resolver a vida do meu cliente, vai ser ótimo. E aí, para minha total surpresa, ninguém tinha feito. Pensado, que era unificar todos os sistemas da justiça, espelhar os autos, e com base nisso, fazer as inferências que, naquele momento, as inferências que eu precisava era localizar encerramentos. Então, foi aí que veio o Watson para a jogada. O nosso Watson chama-se Norma. Então, quando a gente criou o COI, a primeira coisa era unificar todos os sistemas numa interface muito fácil que eu pudesse usar, porque eu tenho BIOS grau 5, burro, inoperante e operando sistema. Eu tenho dificuldade com o uso da tecnologia, eu tenho medo de apertar botão e dar errado, porque isso já aconteceu comigo. Vésperas de prazo, aperto o botão e perdeu o prazo. Passo uma noite todinha reproduzindo o prazo. Todo mundo da minha geração passou por essa tragédia. Da sua, provavelmente não. Vocês têm uma extensão no braço, a extensão é a tecnologia. Mas todo mundo da minha geração passou por isso. E não foi uma nem duas vezes, foram algumas vezes. Então, todo mundo é meio traumatizado. E aí eu disse, bom, tem que ser muito fácil para eu poder usar
né? Porque se eu conseguir usar, qualquer pessoa vai conseguir usar. E eu, como eu já vinha dentro de um viés tecnológico, de mindset tecnológico, e eu já estava estudando gamificação, eu estava estudando, já tinha feito muitos kanbans, já tinha feito muita coisa lá para dentro da estrutura, e queria gerar também o engajamento das pessoas. Eu sabia que tinha que ser muito fácil de usar, muito responsivo. E aí, quando eu vi que no mercado não tinha, eu disse, poxa, eu vou fazer um sistema jurídico. E aí Vou criar. foi assim que começou. Comecei a pesquisar, comecei a ver. E aí eu vi que todo o desenho que eu tinha feito, todo o mapeamento que eu tinha feito, ele poderia ser aplicado em qualquer estrutura jurídica, não importava o tamanho dela, ou se era jurídico corporativo, ou se era escritório. Poderia ser aplicado em qualquer estrutura, porque a dinâmica jurídica é idêntica, né? O fluxo, ele começa e ele termina de uma mesma forma. Como eu precisava encerrar processos para rentabilizar no escritório, a dinâmica do sistema toda é voltada para o fim do processo. Então, você sempre vai fazer as retroanálises com base na finalização do processo. Isso terminou fazendo muito sentido, porque na vida prática jurídica, você conhece algum processo que foi interposto para não ter fim? Não. Todo O processo, objetivo é que ele acabe. o objetivo é que ele acabe, né? É que você tenha uma visão e seja focada na finalização dele. E não que ele dure perpetuamente. Não existe isso, né? Então, Isso não é nem engraçado, quanto mais bom. não faz sentido, sabe? E aí, quando eu comecei a usar este racional diferente, que não era um racional de um repositório fixo de informações, mas um racional de um repositório dinâmico, né? E que vinha fazendo um espelhamento, aí começou a fazer muito sentido. Então, na interface do COI, você vê os ícones, então tem uma movimentação nova, ele balança um sininho lá, e aí isso também faz com que a pessoa queira interagir com a tecnologia, porque ela fica, vou mudar o flag de cor, Atenta. o que é que eu preciso para mudar o flag de cor, e ela começa a interagir, né? E isso gera uma adesão maior à tecnologia. E aí o passo seguinte foi trazer uma inteligência que lesse em linguagem natural, ou seja, do mesmo jeito que um humano lê. Na época, isso foi mais ou menos em 2016, o É um Walt pouco mais estava sendo... complicado, não? Oi? Um pouco mais complicado, não? Ou foi fácil? Não tem nada fácil, né? Respirar é difícil. Se você for estudar lá o processo de respiração na biologia, é um negócio difícil que ninguém acha que vai conseguir fazer. Não tem nada fácil. Não existe nada fácil. E eu acho que se tiver fácil, corra. Não vale nada. Tá errado. Também tem esse pensamento. Entendeu? Se você quiser resolver um problema, mas a resolução é fácil, o problema não tem valor nenhum. Na verdade, não é um problema. Talvez você que estivesse enxergando errado, entendeu? Então, não tem nada fácil na vida. Nunca vai existir isso, porque a facilidade ela é inimiga do resultado, né? E se tá fácil para um, com certeza vai ser difícil para alguém. Por exemplo, o usuário do COI, para ele é tudo fácil. Alguém lá do COI tá cortando um dobrado para fazer. Eu digo muito lá dentro. Gente, isso aqui só tem valor porque as pessoas fazem isso de uma maneira muito complicada. Isso só tem valor porque a gente consegue fazer de um jeito fácil para as pessoas, não para a gente, né? Então, Vocês trabalham muito para que fique fácil para as pessoas. Tem que fazer aquele esforço, entendeu? Mas tem um bocado de ações que são tomadas para que esse esforço não exista. Então, por exemplo, hoje, fazer essa unificação de todos os sistemas e você não tem intervenção humana para fazer isso é algo muito desafiador. A gente consegue... Hoje a gente faz isso de uma maneira muito especial. Nenhuma outra empresa faz da forma como nós fazemos, né? Que é entregar, à medida que as informações vão acontecendo, elas aparecerem no dashboard. E veja, eu não tenho uma equipe escondida fazendo manualmente. O processo da gente realmente é de ponta a ponta digital, né? É feito realmente com tecnologia, né? Então, assim, talvez, e muitas vezes, quando eu falo, parece que foi algo fácil. Não, nada é fácil, tudo é bem difícil. O ponto a gente tem que decidir que tipo de profissional a gente quer ser. Aquele que resolve os problemas ou aquele que cria um problema para toda a solução. Eu prefiro ser o que traz solução para os problemas, sabe? E Aquele que entrega a solução, né? que entrega a solução, mesmo que para isso eu tenha que jogar no campo do impossível. Eu falei um dia desse numa entrevista, o possível a concorrência já está fazendo.
Eu tenho que fazer o impossível. Eu sou nova entrante no Impossível. mercado. Eu tenho que O trazer meu algo. diferencial vai ser impossível. Isso, eu tenho que trazer algo que ninguém tem, porque eu sou nova entrante. Eu estou num mercado que as pessoas estão lá há 10, 20, 30 Há décadas, né? É né? Se eu verdade. trouxer mais do mesmo, qual a diferença? Por que Ninguém que as vai, pessoas vão ninguém querer vai me aderir. contratar? Né? Não faz sentido nenhum. Uhum. Então a gente tem muito um compromisso muito forte de fazer diferente do que as pessoas fazem, né? E foi assim que Uhum. nasceu o COI, de brigar no campo do impossível. Unificar Show de bola. mais de 300 sistemas é um desafio muito grande. E é um desafio diário, porque todo dia a justiça muda e ela não avisa que vai mudar, né? Tem que E, ela, reconstruir. e além de imutável, ela parece que ela é rápida em umas coisas e vagarosa em outras. Para fazer modificações nos procedimentos, parece que ela é um pouco mais rápida Para do criar que um racional normalmente é. eficiente. É porque eu acho que tem pouco planejamento em algumas coisas, mas enfim. É... A justiça termina sendo um ambiente árido, né, para se trabalhar, seja como advogado, seja como tecnologia, porque a infra não é a melhor infra, eles têm uma limitação tecnológica, até por conta de recurso financeiro, né? Tem uma limitação muito grande. Tem coisas que precisam ser modificadas. Mas também não dá pra gente ficar, nossa, poxa, eu queria que fosse diferente. Não, ok, né? Fazer a mudança, né? Vamos fazer do jeito que é assim, vamos fazer como é. Não dá pra esperar que a justiça seja Perfeita. diferente para poder fazer uma tecnologia, porque também perde muito do valor, né? A gente tá fazendo um delivery que outras empresas não fazem, que a própria justiça tem dificuldade em dar uma visão do que está acontecendo ali, porque o sistema não é feito para isso. Então, aí a gente foi lá e colocou uma lupa de, ó, dá para ver dessa maneira, dá para fazer gestão dessa forma. E é isso que a gente termina fazendo. Então, o COI, ele é um ERP de gestão, né, um sistema de gestão, mas, na verdade, esse sistema é um meio de entregar estratégia, de entregar inteligência jurídica. Porque a gente transfere essas informações para um dashboard de inteligência, para um dashboard de jurimetria, tá? Enfim, já também esclarecendo para as pessoas que estão assistindo, que jurimetria não é os dados do É vizinho. importante. Jurimetria é os dados da São sua, os seus dados. né, os seus dados para fazer um alinhamento e uma gestão de conhecimento eficiente, né? Não existe nenhuma empresa no país, eu desafio qualquer empresa a mostrar que tem 100 milhões de processos na base delas para fazer jurimetria. Não tem, não tem, tá? Então, as pessoas, quando vêm, vou dizer como juiz fulano, beltrano, cicrano, o julga, não sei o quê. Não queira, o que importa é na sua estrutura, como existe aquele Que você comportamento. trabalha. Como você está gerando procedências, a depender de quem você está representando, né? Para que você possa criar uma homogeneização em cima disso. E não se o colega do outro escritório conseguiu fazer isso. Não se a outra empresa de tal jurídico conseguiu fazer aquilo. Não, a lógica não é essa. Muito menos quando a gente fala em dado, né? E principalmente da forma como alguns players vêm falando de jurimetria. Está errado. Quando a gente fala em ciência de dado, existe um trabalho que precisa ser muito focado em acurácia, né? E aí poxa, se a gente é a única empresa que unificou todos os sistemas, ou seja, a gente espelha o dado com acurácia de 100%, como é que eu escuto gente dizendo que tem jurimetria para fora de todos os sistemas, de todos os processos? Gente, não tem, não é verdade, né? Então, fazem isso por amostragens muito pequenas, né, de 1 milhão de dados, Não é 5 mil preciso. dados. Veja, quando a gente fala em lei de grandes números, existe um número que vai se repetindo, né? Estatisticamente vai se repetindo à medida que os dados vão aumentando. Só que se você tem uma amostra de 1 milhão de dados, a justiça tem 100 milhões. Você está falando de que 0, Hz de dados. Matematicamente é um dado muito pequeno, tá? Para você dizer que aquilo é uma tendência. Isso pode levar a falsos resultados, né? Falsos positivos, falsos negativos. Então, assim, é muito importante que as empresas entendam e percebam que o que elas estão buscando é gestão de conhecimento e não necessariamente o conhecimento do outro escritório ou da outra empresa. Porque isso não traz resultado. O que traz resultado é o conhecimento da tua empresa, o conhecimento da tua equipe. E jurimetria é isso. E é o que importa, é o conhecimento da sua empresa, porque é o que você vai trabalhar, não importa como tá
do amigo, do vizinho, como você falou, o que importa é o que você está trabalhando. Exatamente. Carla, eu queria saber como foi, se foi um desafio para você começar a colocar na cabeça das pessoas como funcionava a norma e como você estava usando a norma no mundo jurídico. Foi e ainda é. O mercado jurídico, principalmente, eu acho que tem dois momentos, que é o antes da pandemia e depois da pandemia, né? O durante a pandemia, porque eu nem acho que a gente está depois da pandemia, eu acho que a gente ainda está durante. Muita coisa ainda precisa ser Ainda respondida. falta muito, né? A gente tem um mercado jurídico que ele é muito avesso a mudanças. Isso é um paradoxo, tá? Porque o advogado é um dos profissionais mais inovadores que existem no mercado. E por que eu digo isso? Porque o advogado, ele cria tese, ele cria forma de defender a tese do outro. Não existe inovação maior do que essa. Você viver para pensar isso. Isso é inovador. Isso é inovação, né? Mas, ao mesmo tempo, o advogado, ele tem medo de fazer a inovação para uma disrupção tecnológica. E isso vem sendo um grande equívoco. Eu tenho falado muito, em todos os lugares que eu palestro, todos os lugares que me chamam para falar, que tem um equívoco muito grande quando as pessoas acreditam que a tecnologia vai substituir o humano. Não, não vai. Nem é feita para isso. Dois, eu vou conseguir passar por isso sem tecnologia. Não, não vai. Então, eu até vi um amigo que é consultor, e aí ele estava escrevendo mudança. Ou você muda ou você dança. E é bem isso, tá? Isso é uma verdade. Quem não fizer adesão a novas tecnologias, dança, sabe? Vai ser engolido. Porque tem duas posições que você pode assumir nessa onda disruptiva. Surfando a onda ou sendo engolido pela onda. Quem vai surfar a onda são os early adopters. São as pessoas que primeiro adotaram as tecnologias e vão poder jogar isso para o mercado. Porque também o mercado, ele se impõe. O que é que acontece? O cliente, quando ele sabe que existe uma nova tecnologia e que ela vai barateia alguns custos operacionais, ele passa a usar. Por exemplo, pessoas que viajavam muito para fazer reuniões. Cada vez mais vão existir menos dessas pessoas, né? Porque agora se descobriu que a utilização, né, da internet é muito até mais eficiente, né? Fazer reunião via internet, ao invés de você pegar um avião, né? É muito mais eficiente. Se descobriu isso. Esse meio já existia? Já. E não foi ontem que existia. Há alguns anos existia, né? O Zoom deu um boom, mas o Zoom não foi criado agora na pandemia. Ele passou a ser mais usado. Já existia, né? Ele foi valorizado, mas já existia. Então, quando a gente fala de tecnologia, de uso de tecnologia, as tecnologias já existem. Já existe o COI, já existe norma. Agora, as pessoas querem usar? Então, existe... Precisam usar? Precisam. Né? O concorrente dela está usando primeiro? Tá, né? O concorrente dela vai chegar na frente do cliente? Vai, entendeu? Então, assim, usem, né? Porque você vai perder espaço, você perde espaço. Porque a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, aliada ao advogado, torna ele um super advogado, com habilidades exponenciais de tempo. Toda pessoa tem uma autolimitação, que é o tempo. O tempo é limitado, né? De trabalho. Sei lá, se a pessoa trabalhar muito, 14, 16 horas, mas pelo menos 8 horas. A inteligência artificial não tem tempo. É toda hora, enquanto um advogado demora... Ela está disponível. Toda hora. Um advogado demora 2 horas para analisar um processo. Norma faz isso em 6 segundos. Gente, desculpa. Nossa. Não dá, nem é pra competir com isso, né? Porque, na verdade, a gente não criou algo para competir com o advogado. A gente criou algo para o advogado se valer disso, né? Da tecnologia. Não para dizer, nossa, somos melhores que os advogados. Não. A gente quer que o advogado use... É para você pegar a norma e falar assim, Norma, vem cá, me ajuda a ser feliz. Com norma, entendeu? E ser feliz com ela. Entendeu? E conseguir evoluir a sua estrutura. Então, assim, o que a gente fala do uso da tecnologia é isso. Não vai... tecnologia nenhuma vai substituir pessoas. Agora, as tecnologias podem catapultar pessoas. Aí sim. Aí isso eu acredito muito. Eu vejo com muito otimismo essa mudança. Então, quando a gente traça uma divisão entre antes da pandemia e agora durante a pandemia, a gente vê que teve uma mudança significativa, principalmente na área jurídica, que, curiosamente, é a última área que está aderindo à disrupção tecnológica. Né? Engraçado que a gente teve uma barreira enorme. Eu me lembro, na faculdade ainda, os professores tinham um monstro do PJE. E aí eu ficava sem entender, nossa, mas é uma coisa que vai facilitar. E por que
essa dificuldade toda. Ah, e botava 1000 dificuldades. E provavelmente a geração após a minha vai usar o PJE como se fosse uma coisa facílima. Eu espero que a Mas geração houve essa. após a sua use o COI, que aí não precisa PJE, É, mensagem, que já tá tudo lá. tá certo. Tá mais que certo. Espero que Carla, use, eu porque a queria. gente fez com muitos desafios, a gente faz isso com muitos desafios diários, sabe? E para que as pessoas possam usar mesmo e não perder tempo com isso. Quem está no PJ, por exemplo, você perde um bocado de tempo quebrando CAPTCHA, entrando no sistema. Então, a gente já cuidou disso para que as pessoas não tenham que se preocupar com essa parte, sabe? Então, Uhum. usem. Usem a norma, gente. Usem. Carla, se as pessoas quiserem saber um pouquinho mais sobre a COI, vão aonde? Procuram onde? A Então, lá internet só fala COI que vai, que eu pesquisei assim, vai. tá, gente? É, Fui lá. então, COI, dá para ir no site direto, né? Que é coi.com.br, KOY.com.br, tá? E aí tem uma história engraçada, porque todo mundo pergunta se é COI porque meu nome é com K. É COI com K porque meu nome é com K. Não, não. COI é Não, carpa eu em também japonês. achava. Não, todo mundo acha. COI é carpa em japonês, tá? Escreve COI. E aí, quando eu tive a ideia do nome, eu fui pensando em contrafluxo, porque é isso que a gente faz, a gente nada no contrafluxo. Assim como a carpa, que é o peixe que faz o maior trajeto de Piracema do mundo. Ela nada no contrafluxo para poder chegar no Japão e se transformar num dragão, que é um símbolo de vitória. A carpa é um símbolo de grande resiliência. E aí, quando eu pensei no nome, pensei COI. E aí, quando eu fui olhar, eu joguei COI com C, aí apareceu um bocado de restaurante japonês. Eu disse, poxa, vai, né? As pessoas vão procurar e vai aparecer um bocado de restaurante japonês. E aí a gente tem que dar algum jeito de diferenciar. E aí por isso ficou com K e com Y. Mas não é porque meu nome é com K, é por conta disso, para poder criar uma diferenciação. Anotado. E eu queria, para encerrar, porque já está chegando nossa hora, eu prometi que ia deixar só até 7, tanto para você como para o pessoal. Sim, sim. Eu queria, eu queria saber como é ser uma advogada empreendedora e que você dê alguma dica, alguma luz, uma iluminação para quem quer começar a advogar, empreender dentro do direito e principalmente quem quer usar a inovação e a tecnologia. Assim como você. Ah, por favor, fala da premiação, que é chique, hoje agora tá cheio de gente e todo mundo vai ver. Então, a premiação foi o Women Leaders in AI da IBM, tá? É um reconhecimento que a IBM dá para as maiores líderes mundiais. Eu estou assim como eu, umas 34 mulheres no mundo, eu sou a única da América Latina. É um reconhecimento que a IBM dá para mulheres que são pioneiras na área que elas estão atuando com o uso de inteligência artificial. Tá? A gente é o único projeto da América Latina para isso, da maneira como nós usamos a inteligência artificial, né? Porque tem vários níveis de inteligência que nós usamos, e a aplicação de Watson. Inclusive, vai ter uma super novidade próxima semana. A gente vai fazer um evento do Dia do Advogado. Vai ser muito massa. Depois eu vou soltar aqui no perfil do COI, e vou passar para você também. Vai ser bem legal. A gente vai falar de muitas coisas, inclusive sobre empreendedorismo na advocacia, né? Mas já respondendo a tua pergunta, eu acho que empreendedorismo na advocacia é até uma redundância. Eu acho que todo advogado é empreendedor, né? Quando ele entra na faculdade, Sai da faculdade empreendendo já. ele já entra pensando, vou abrir meu escritório. Não tem nada mais empreendedor do que isso, né? O que acontece é que a faculdade, às vezes, normalmente, ela não te dá os mecanismos necessários, por exemplo, como uma cadeira de gestão, né? Uma cadeira de gestão financeira, que é tão importante para você poder até medir o quanto você vai cobrar e como, né? Eu lembro no começo da minha carreira, nossa, como é que cobra isso? Quanto vale, né? Como eu calculo quanto vale o meu trabalho? E isso poderia fazer parte da cadeira, de alguma cadeira do ensino jurídico. E não tem. Pouquíssimas universidades têm isso, né? Então, acho que seria muito importante para ajudar as pessoas, até para elas terem esses insights. Quanto a você iniciar um negócio, de novo, eu acho que o advogado ele tem uma mentalidade muito inovadora e muito empreendedora, né? E tem muita coisa ainda que pode ser melhorada, né, nos processos internos da justiça, de gestão de maneira geral. Eu acho que você ter boas ideias não é o suficiente. Você tem que ter muita vontade de tirar uma ideia do papel. Isso não é fácil.
É um desafio. Não, Eu é, acho que você isso só é consegue fazer verdade. isso com um time muito massa. Eu tenho esse time muito massa. E você conseguindo se cercar de pessoas muito boas. E ter um propósito muito firme do que você quer entregar. Então, se eu pudesse dar um conselho, né? De como as pessoas podem tirar ideias do papel, é sabendo que elas vão ter um grande desafio pela frente, porcionando esse desafio, né? Para criar um racional de entrega, né, de efetividade, e seguir com coragem, determinação e muita persistência, porque eu acho que é isso que faz uma empresa chegar longe. E muito propósito, porque, de novo, eu vejo muita gente falar em negócio como fonte de remuneração. Se for por aí, não vai perder tempo. É. Porque a remuneração Vai passar um bom tempo sem ganhar dinheiro. a remuneração é uma consequência. E você pode ser a pessoa mais bem remunerada do mundo. Se você estiver fazendo algo que não tem propósito, você vai ser a pessoa mais infeliz do mundo. Se não fosse assim, não tinham pessoas bilionárias que tiram a própria vida, não é? Então, dinheiro não é o propósito de negócio nenhum. Dinheiro Ele é é a resultado de uma finalidade, né? entrega O excelente. final. É o resultado, não é nem o final, é o resultado mesmo de uma entrega excelente. Dinheiro é isso, né? Dinheiro não pode ser, não, estou abrindo uma empresa para ganhar dinheiro. Não, então nem abra. Nem abra, vai perder, viu? Vai perder dinheiro, vai dar errado. Você tem Não que vai conseguir querer. fazer nada. Pois é, tem que querer impactar pessoas, tem que querer mudar o mundo, tem que querer, com o que você está gerando de valor, fazer algo realmente que vai deixar. Parece meio clichê, mas é muito isso, deixar a tua marca no universo, né? Foi assim para mim. Eu quis fazer o COI porque eu acho que a gente. Acho não, eu acredito firmemente que nós vamos mudar a maneira de se fazer justiça no mundo. E é para isso que a gente trabalha todo dia. A gente dorme e acorda para isso. Carla, muito obrigada. Olha, essa frase foi a frase para encerrar essa conversa. Não poderia ser mais perfeita. Agradeço muito de coração a tudo, a confiança e por estar aqui, disponibilizar um pouquinho o seu tempo. E vou deixar salva essa live, vou mandar os links. Muito obrigada. Bom descanso e olhe, pode contar comigo sempre. Você cativou uma pessoa. Que bom. Eu agradeço muito você ter aberto esse canal. Também sigo totalmente à sua disposição. Depois, se você quiser trocar alguma ideia sobre dados, tem uma galera muito legal que pode conversar com você, tá? Então, Ótimo, fico perfeito. aqui à sua disposição enfim, o que você precisar, se precisar de outras luzes, alguma luz para clarear algumas ideias, também estou disponível, tá? E, de Ai, novo, muito obrigada. obrigada por ter me dado esse espaço aqui para falar. Que é isso, eu que agradeço muito mesmo. Foi realmente escolhida a dedo e não poderia ter sido o melhor início de case de sucesso. Muito obrigada, Carla. Bom, Obrigada a obrigada a todos que você. participaram. E terça-feira temos outro case de sucesso. E outra oportunidade, vamos trazer a Carla de novo, tá, gente? Assim que a gente tiver uma brechinha, a gente traz de novo ela. Obrigada, Carla. Obrigada a Obrigada, gente. você. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.